Estamos começando mais um TV Simpro, programa do Sindicato dos Professores de Mogi das Cruzes e Região, temporada 2024, num novo formato, agora multiplataformas. Então não esqueçam de procurar a gente no YouTube, no Instagram e eventualmente em outras redes sociais. A minha convidada de hoje é a professora Cristiane Paula da Silva. A gente já bateu um papo em outros tempos, sei lá, muitos anos atrás, no mundo antes da pandemia, sobre desafios da profissão de docência. E hoje nosso papo vai ser sobre isso. Primeiro, professora, quero que você se apresente, obviamente, mas já vou engatar minha primeira pergunta. Mudou muita coisa em relação a esses desafios que os professores enfrentam diariamente, lá da nossa primeira conversa até agora? Muito. Prazer estar de volta aqui. Eu sou a professora Paula. Para quem não me conhece ainda, eu tenho uns 14 anos de docência e experiência no mercado há mais tempo. Nós falamos no nosso primeiro bate-papo a respeito da liderança do professor na sala de aula e toda a responsabilidade. Hoje, a gente fala que esse professor, além de líder na sala de aula, muitas vezes ele é líder ou está atuando também nas empresas. Então, ele é um profissional muito completo, porque ele tem toda a preocupação com a teoria e ele tem a vivência da prática também, que é um encanto. Sim. Na nossa conversa prévia, quando a gente estava falando aqui, batendo papo, em um determinado momento você falou das pessoas encararem agora, talvez, a profissão de professor como um bico, entre aspas. Eu sou jornalista e eu enfrento isso na minha profissão diariamente. A desvalorização do trabalho jornalístico. Com a docência, isso vem acontecendo também e o porquê que isso vem acontecendo? Eu acho que acontece já há muito tempo e conversando com colegas de outras áreas, de outras áreas de atuação mesmo, né? Como você bem citou agora a questão do jornalismo. Eu acho que um olhar que não valoriza, isso a gente já está acostumado, sempre terá. Agora, a grande responsabilidade, trazendo para o exemplo do professor, é que ele entenda que as duas coisas são muito importantes. Então, da mesma forma que na sala de aula ele tem que ter toda aquela energia, todo aquele brilho e todo aquele conhecimento, isso também vai ser aplicado no mercado. E para que não seja realmente encarado como um quebra-galho, o profissional precisa estar inteiro nas suas duas frentes ali. E como que faz isso? Primeiro, tendo muita motivação, eu acredito naquela interna, né? Que te dá um brilho nos olhos. Claro que todos os dias nós podemos ter momentos difíceis, desafiadores e de repente um dia que não é tão feliz assim. Mas quando você se encontra em uma profissão, tudo fica um pouco mais leve, né? E se todos os dias está muito difícil, é hora de repensar. Então, através dessa paixão, dessa entrega, dessa vontade de fazer a diferença, e sempre lembrando que o professor, ele tem como premissa o compartilhar conhecimento. Sem isso, a gente não teria tantos avanços quanto a gente tem hoje na nossa sociedade, no mundo como um todo. Agora, Cristiane, eu acho que isso varia dependendo da matéria que esse professor aplica, da escola, da instituição de ensino que esse professor atua. A gente está aqui no Sindicato dos Professores de Mogi das Cruzes e Região, e um dos diretores desse sindicato é o professor Valdir Pereira Gomes, que é economista e, coincidentemente, faz parte de um outro projeto ao qual eu também toco, que é o programa Economia Dia a Dia, que a gente faz para o Sindicato dos Economistas de São Paulo. Lá, evidentemente, eu entrevisto muitos economistas que estão atuantes no mercado, seja no mercado financeiro, seja em outros segmentos. E também dando aula. Quase todos os meus entrevistados nesse outro projeto também dão aula. E eu entendo, eu percebo que o dar aula para esses professores de economia é colocar em prática tudo aquilo que ele vê no mercado financeiro, no mercado da economia de uma forma geral.
é quase como uma extensão Sim. da profissão dele. Sim. Para que ele se sinta completo enquanto profissional de economia. Não sei se eu fui muito claro na minha linha de raciocínio. Muito. Mas, por exemplo, para um professor de educação física que se prepara para treinar atletas de alta performance, por exemplo, e não tem o reconhecimento devido do seu ramo de trabalho, às vezes o dar aula em uma escola acaba sendo uma forma de complemento de renda, e isso deve tornar todo esse processo muito mais complexo. Como lidar com essa jornada híbrida, se é que a gente pode falar assim? Pegando o gancho que você fala a respeito dos professores, que na sala de aula eles se veem na possibilidade de ver como no mundo está acontecendo aquilo que se noticia, né? A gente sabe que não é só para essa área de gestão de pessoas, de economia, que existem os profissionais também professores. Como você bem citou a questão do esporte, culinária, medicina, tantas possibilidades, né? Como lidar em algumas situações onde talvez não haja tanta até estrutura ou condição para esse professor? Bom, encarando com muita seriedade o que é o papel de um professor, porque é uma coisa muito bonita, e muito encantadora e também de grande responsabilidade. Você está lidando com vidas, você está preparando pessoas para atuarem, para lidar com outras vidas também, independente da área de conhecimento. E se você não está tão satisfeito, quanto melhor você fizer o seu trabalho, mais você deixa claro todo o teu potencial e o que você vê. Eu costumo muito observar quando eu vou no mercado, né? Independente da onde eu vá, eu digo mercado assim, que a sociedade que você precisa de buscar alguns serviços, uns produtos. Quantas vezes, todos nós aqui já passaram por isso, quantas vezes a gente tem um atendimento muito aquém, para não falar assim, absurdo, né? E tem tantas possibilidades para isso, tantas justificativas, mas que nenhuma delas serve. Então, faça a diferença com o que você tem. Não espera chegar o momento perfeito, que talvez esse não venha, né? Mas com o que você tem, faça. Brilho nos olhos, encante. Porque senão fica muito, muito pouco. Eu acho que a profissão de docente, mais do que as outras profissões, acho que desde muito tempo sofre muito com a baixa autoestima do profissional, de não se sentir valorizado. E isso não é de agora, eu acho que isso desde muito tempo. E agora eu acho que os desafios são ainda maiores, porque pela velocidade que a tecnologia impõe à disseminação do conhecimento, exige-se muito mais do professor do que se exigia antes. Então, o professor agora ele tem que saber dominar uma rede social, ele tem que saber se comunicar de forma ágil com os seus alunos, porque a informação está ali na palma da mão deles. A gente teve aqui há uns programas atrás o Robson Gomes, que fala sobre marketing, branding pessoal, que ele traçou um panorama das demandas da criação de uma marca pessoal para os profissionais de educação. Então, é um cenário muito mais complexo, né? Sim, ele é mais complexo, mas ao mesmo tempo ele te dá muitas novas possibilidades, talvez por isso que seja complexo também, né? Mas então, se a gente tem tantas possibilidades, isso nos indica que a gente tem que se atualizar. Em qual profissão a gente não precisa, né? Isso é muito evidente. E quando a gente entende, enquanto professor, né, a grandeza e a responsabilidade, você sabe que isso pode ser dividido. Então, quando a gente está numa sala de aula e você permite que os alunos também sejam protagonistas, o professor aprende demais, ele não só ensina. Em alguns idiomas, aprender e ensinar é o mesmo verbo, e não é à toa. Claro, existem outros países onde a profissão é talvez muito mais valorizada, tenha muito mais prestígio, mas com o que a gente tem, o que a gente pode fazer, a gente também precisa fazer a diferença e encantar. Da mesma forma que no mercado se fala muito sobre encantar o cliente, o aluno não deixa de ser o nosso cliente também, então vamos encantar. E deixar também que eles tragam as coisas, né? É uma riqueza muito grande uma sala de aula, tem tanta coisa que a gente aprende.
As redes sociais também trouxeram para a gente que ninguém é dono da verdade. Todo mundo pode contribuir. Ok, às vezes algumas pessoas se acham, né? Mas que a gente pode contribuir e pode aprender sempre. Hoje, quais são os grandes estímulos para os docentes? Para quem quer ingressar na profissão, para quem já está na profissão há muito tempo, para quem se viu obrigado nesse período de pandemia a se atualizar em outros pontos, e aí voltando para a questão da tecnologia, que foi uma atualização meio a forceps, assim. Quais são os grandes estímulos para quem se interessa pela profissão, quer ingressar nessa profissão, para quem já está há muito tempo nessa profissão e viu que ela se transformou muito rapidamente e talvez não esteja conseguindo acompanhar, assim. Se você tivesse que citar esses estímulos, quais seriam? Tanto para quem já está há muito tempo, quanto para quem está começando, sempre resgatar a importância do professor e como a gente impacta vidas. Claro que é uma grande responsabilidade, mas nem por isso tem que ser um peso. A gente falava do encantamento, né? Uhum. Por que não encantar? E quem gosta da docência sabe que o conhecimento não pode ficar em um lugar só, ele tem que ser dividido. Quando ele se multiplica, que a gente vê frutos para todo mundo. Então, para quem está começando agora, ter essa paixão, essa vontade de dividir o seu conhecimento, sempre lembrando que não existe profissional pronto. A gente pode estar há muitos anos no mercado, com uma bagagem que te facilita a vida em algumas situações, que às vezes fogem um pouco do script, mas a gente está sempre aprendendo. E para quem já está há mais tempo, relembrar, trazer esse frescor de volta. E mais uma vez falar da importância do protagonismo do aluno na sala de aula. Até mesmo porque, quando a gente fala de uma sala de aula de pós-graduação, graduação ou curso técnico, nós temos muitos alunos que estão no dia a dia vivendo e trazendo uma bagagem muito rica também. Então a troca pode ser, assim, sem dúvida, um fator primordial para a gente refrescar, né? E relembrar a importância da docência. Do ponto de vista das instituições de ensino, é fácil para o professor trazer a experiência que ele tem de mercado para dentro da sala de aula? É simples fazer essa transição e mostrar para os alunos a aplicabilidade daquilo que eles estão estudando de forma prática? É simples esse processo? Eu não sei se simples é a palavra, não. Porque quando a gente fala do profissional, independente da área, quando ele vai entrar numa sala de aula, uma das coisas que a gente precisa aprender, e o professor pode estar sempre aprendendo também, não é só a bagagem cultural que ele tem, mas realmente como envolver os alunos, porque isso é um ponto fundamental. Às vezes a gente acha que o aluno que bocejou lá não está interessado, de repente ele tem uma jornada mais extenuante que a do professor. A gente não sabe quais são os desafios ali. Então, vai viabilizar com um pouco mais de tranquilidade quando você também dominar algumas técnicas de docência e, com o passar do tempo, a gente ganha uma desenvoltura que ajuda a gente a lidar até com algumas situações imprevistas. Mas assim, o que tem que ficar claro, né? Independente do que a gente faça, aprimorar-se constantemente e saber que não vai ser só um tema que você vai estudar. Eu acho que isso também traz para a gente uma visão panorâmica muito boa, né? Porque esse professor também, ele vai estar atuante no mercado com uma visão, como nós falamos, panorâmica, muito completa. Dá repertório para o professor, tanto fora de sala de aula quanto dentro também. Aí, de novo, do ponto de vista das instituições de ensino, quais são os benefícios que essas instituições recebem ao contratar professores que têm essa experiência de mercado? Por que eu estou te perguntando isso? Tenho exemplos de pessoas que eu conheço que escolheram fazer um determinado curso de pós-graduação, são empreendedores, têm o seu próprio negócio e estavam buscando mais formação para melhorar as suas empresas. Escolheram um curso X de pós-graduação, começaram a fazer esse curso e acabaram desistindo porque não identificavam no professor de determinadas matérias
uma conexão com a realidade do dia a dia daquele negócio, dos desafios que eles tinham diariamente naquelas empresas, naquela empresa especificamente. Obviamente o professor tinha muita bagagem cultural e muito conhecimento técnico, mas talvez ele não tivesse perdido essa relação com o dia a dia, com pôr a mão na massa mesmo. Então, quais são as vantagens que as instituições de ensino têm ao trazer esses profissionais para a sua sala de aula, para os seus alunos? Sem dúvida, uma familiaridade com os assuntos que fazem parte da grade, que precisam ser abordados e que também é o que o aluno vem buscar, né? Então, isso ajuda até no envolvimento do aluno, não só no sentido de relacionamento com o professor, mas tudo que ele pode absorver da matéria e tudo que ele pode colocar em prática também, porque é para isso que o conhecimento existe, não é para ficar trancado em algum lugar. Então, ele vai colocar isso em prática na vida dele, na empresa dele. Então a gente fica pensando, né? É um efeito cascata. Quantas pessoas serão beneficiadas, né? E sempre lembrando, essa visão panorâmica que esse profissional que atua traz, em contrapartida, mas não como uma coisa ruim jamais, né? Como uma coisa boa e um desafio. Também vai precisar que esse professor tenha um olhar a respeito das regras da instituição, a respeito de como tratar isso quando a gente fala da questão da teoria à prática, que muitas vezes o professor é perguntado em sala de aula sobre como colocar aquilo em prática. Sim. Puxa, vamos lá, né? Compartilha. Peça também que os alunos coloquem seu ponto de vista. A gente sabe que a teoria existe para ser aplicada, o que não quer dizer que em alguns momentos tem alguns desafios assim muito grandes, mas é para eles que a gente vai olhar e também com a ajuda desse aluno que de repente viveu uma coisa parecida ou até aquilo mesmo está te pedindo uma aprovação para ver se é daquela forma correta de se resolver ou não, com alguém ali da sala que também pode vir, além do próprio professor. Eu acho que isso é bacana da gente falar também, até mesmo para tirar um peso do ombro do professor, que é assim, o professor tem que saber tudo. Gente, quem dera, se tivesse um condão, né? Mas não é assim, então a gente tem que se preparar muito e saber que a gente pode pedir ajuda também. Alguns professores com quem eu já conversei aqui já falaram um pouco dessa quebra de paradigma de que, olha, tem coisas que eu realmente não vou saber, até porque o aluno agora está com o celular na mão, né? Então, eles vão levantar questões que o professor não vai ter a resposta naquele momento. Mas também, já falaram aqui para mim, que isso é uma oportunidade de você enriquecer a sua aula. Eu falei, olha, eu não sei sobre isso nesse momento, mas eu vou estudar sobre, vamos guardar isso aqui numa caixinha e trazer esse complemento para uma próxima atividade, para uma próxima aula, né? Também tem essa troca que não deixa de ser valiosa. E ao mesmo tempo que o aluno está com essa informação na palma da mão, ok, que ele pode ir lá e consultar, o senso crítico é uma coisa que o professor pode colaborar muito, né? E por mais que, o óbvio tem que ser dito, né? E por mais que tenha... Cada vez mais. E por mais que a gente saiba disso, mas o senso crítico não é só criticar, né? Claro que enxergar o que não funciona, mas e aquilo que tem de bom? Né? A gente sabe que informação hoje, o volume não é problema quando você pensa há algum tempo que a gente tinha dificuldade no acesso à informação. Hoje a gente tem, mas nem tudo que chega pra gente também é bom. Não é bom a palavra, nem tudo que chega pra gente é uma informação segura. As fake news estão aí para mostrar isso, né? Saber filtrar também o conteúdo. Nem todo conteúdo que chega pra gente é informação. Perfeito. Que definição é essa mesmo? Isso aí. E agora, do ponto de vista do profissional, quais os cuidados que ele deve ter ao ingressar na docência? Óbvio que a experiência de mercado é muito importante, a experiência de vida é muito importante, mas quais são os cuidados que ele deve ter ao entrar numa sala de aula e apresentar tudo aquilo para os alunos e para a sua turma? Especialmente para quem está iniciando, porque isso foi uma dor minha, né? Saber que, por mais que a gente se prepare, algumas situações não estão no script. Então, muitas vezes os seus próprios alunos ali vão te ajudar a resolver, né? Então, se prepara muito
e saiba que você não precisa saber de tudo, tá? Esse é um ponto importante. Depois é que da mesma forma que a gente tem que dar resultados na empresa, a gente tem que gerar resultado, a gente também tem que gerar resultado na sala de aula, né? E para tudo isso há um processo. Então a gente tem que entender a forma de trabalhar, entender quais são os procedimentos. Existem algumas questões burocráticas, às vezes a gente fala burocrático, a pessoa se arrepia, né? Ah, é chato. Não, gente, é controle, é necessário, é importante. E querer mesmo transformar a vida dessas pessoas. Porque quando você entra na sala de aula e você consegue transmitir para os alunos que você é parceiro, tudo fica mais fácil, tá? Então a gente está lá para transmitir conhecimento, para, sem dúvida, compartilhar, e o professor é muito enriquecido nesse processo. Por isso que eu brinco que quem tem uma jornada híbrida é muito felizardo. Porque te dá repertório não só para o seu trabalho e para a sala de aula, te dá repertório para a vida. Porque você fica com argumentos talvez mais seguros, a gente tem uma visão de mundo que muda, então é muito enriquecedor. Quando eu estava na faculdade de jornalismo, eu tinha um professor, o professor Moacir Assunção, que ele falava uma coisa que muito interessante, que me pegou muito naquela época e que eu levo para a vida, até depois quando eu comecei a dar aula também. Ele falou assim, a gente professor é o mesmo, vocês alunos são diferentes, então cada ano, cada semestre, cada turma muda, a gente continua o mesmo, mas vocês são diferentes. Quando eu comecei a dar aula eu percebi isso também, que cada turma que eu começava a ministrar um curso novo, era outra cabeça, era outra geração, era outra formação, era tudo diferente, apesar de eu me sentir o mesmo. O que mudou nas suas turmas, o que você percebeu na sala de aula de mudança, fora as óbvias da tecnologia, de quando você começou a dar aula para agora? Eu vou polemizar aqui um pouquinho. Eu acho que o que mais mudou, na verdade, fui eu mesma, né? Porque eu comecei a dar aula muito jovem, então quando um aluno me fazia uma pergunta e eu não sabia, não por orgulho, mas eu falava assim, meu Deus, eu me comprometi, eu vim aqui, é a minha profissão, né? Há um trabalho envolvido e eu não sei responder. Então eu comecei a aceitar que realmente eu não sabia tudo e que tá tudo bem, joga limpo. Olha, isso eu não sei, mas eu vou buscar e eu vou voltar a falar com você. E nessa, eu tive muita sorte, porque eu tive turmas que entendiam esse movimento e realmente fez com que a gente se tornasse grandes parceiros, né? Então, a gente não tem que saber tudo, acho que isso é importante. Agora, é claro que a gente tem que se preparar e cada vez mais. Agora, olhando também para o aluno, né, e o que ele mudou, eu acho que a velocidade que a pessoa tem hoje no acesso à informação é totalmente diferente, né? E não sei se brigar com isso na sala de aula é a melhor solução. Claro que há momentos que é muito desagradável você se esforçar, preparar uma coisa incrível para a apresentação e a pessoa está mais empolgada em olhar a própria tela, né? Mas traz isso como recurso para a sala de aula também, né? Então, tá, faça uma pesquisa aí agora, eu quero saber sobre determinado ponto. O que vocês enxergam aí? Não falamos do senso crítico? Vamos aplicar o senso crítico em cima dessa notícia, o que vocês acham disso? Né? O que a teoria nos fala? Eu acho que isso pode ser muito válido mesmo para confrontar, não pessoas, mas para confrontar ideias e a partir daí você ter um filtro bom, já que a gente falava disso, né? Os alunos hoje, eles estão menos passivos dentro da sala de aula? Ou isso ainda depende muito da postura do professor? Eu acho que depende demais da postura do professor. E eu acho que passivo nem é uma palavra que se deveria usar para um aluno, né? Claro que quando você está explicando uma matéria, colocando a ordem prática das coisas, né? A gente precisa daqueles minutos de atenção, mas não de passividade. Entendi. Porque o professor que está atento, ele está vendo até pela sobrancelha, se não está assim, ó, levantadinha, porque ele não entendeu o que foi dito. E às vezes a gente fala umas coisas também e fala, peraí, vamos voltar, porque isso aqui não ficou muito claro. Então, eu acho que precisa que o aluno seja muito ativo. Mas um aluno muito ativo, ele demanda também um professor mais ativo ainda, né? E que saiba o momento de dar a voz, porque isso é muito bom. Dar a voz ao aluno para aprender junto. Eu vou pedir para a gente encerrar, para você dar um conselho para quem está
iniciando essa jornada dentro da sala de aula, mas antes de dar esse conselho, eu quero te pedir para você ver se você consegue mensurar para a gente quanto tempo levou para você sair lá daquela Cristiane insegura que entrou na sala de aula nos primeiros anos, até criar esta persona de professora que você tem agora, que você aplica na sala de aula. Quanto tempo levou esse processo de amadurecimento enquanto profissional da educação? Como eu falei antes, né, acho que o professor nunca está todo preparado, todo pronto. Mas eu posso te dizer que, sem dúvida, os meus 2 primeiros semestres foram uns bem desafiadores para mim na sala de aula, né? Então, esses 2 foram os mais marcantes no grau de dificuldade de me encontrar, de entender que o que eu tinha vivido enquanto aluna, aquele jeito não funcionaria tão bem e que existiam outras possibilidades. Então, foi muito mais uma busca de como eu me comunicaria com a sala de aula, né? Porque eu entendi o que eu tinha que ter de bagagem. Claro, ninguém sabe tudo, mas eu entendi o que eu tinha que entregar. Então, a forma com que eu ia me comunicar, ainda mais se eu comecei com alunos muito jovens, né? E eu sendo muito jovem também, eu queria manter uma distância para ver se eu conseguia ficar mais séria, né? Então, nessa também, eu perdi uma coisa da naturalidade, que quando eu deixei vir a naturalidade, quando eu me permitia rir quando eu errava, porque a gente falava, né, o professor não tem condição de ser perfeito, ninguém é. Mas quando eu comecei a entender que isso ia acontecer e estava tudo bem, claro, né? Não coisas graves. Puxa vida, aí realmente eu deixei mais leve para mim, então fluiu melhor. Acho que esse é o ponto. E se você tivesse que dar conselhos para quem está iniciando agora na profissão, seja uma pessoa que vai iniciar essa jornada híbrida, ou seja, alguém que está na faculdade e vai iniciar na sala de aula, quais conselhos você daria para essas pessoas? Primeiro, muito respeito a você mesmo e as pessoas que cruzarem o seu caminho ali como alunos, né? E que isso seja, a ideia de compartilhar conhecimento seja realmente uma mola propulsora. Por quê? Você vai se atualizar, você vai querer conhecer coisas novas e a gente vai conhecer estudando, fazendo cursos, indo a congressos, conversando com pessoas no mercado e com o próprio aluno também, né? Então, sem dúvida, querer se atualizar e muito respeito com a profissão e com as pessoas que estão ali, que estão na sua sala de aula, sabe? Eu sempre costumo brincar porque não é porque é sério que tem que ser chato, mas ainda assim muito respeito. A valorização da profissão parte do respeito que o profissional tem pela profissão em si, né? Perfeito, disso, né? Perfeito. E como isso se expressa na vida do professor? Poxa, ele se atualizando, ele entendendo que sim, o mundo mudou, e se a gente não aprendeu isso com a pandemia, vai ficar cada vez mais difícil de encarar os desafios, né? E sempre lembrando que é uma oportunidade muito bonita. É muito nobre você ser professor, né? Não só pelo que você ensina, talvez mais ainda pelo que você aprende. Verdade. Professora Cristiane Paula da Silva, obrigado por ter aceitado conversar comigo novamente, alguns anos depois. Eu espero que não demore tanto tempo assim para que você volte e a gente possa conversar mais. Obrigado. Será um prazer. Muito obrigada. Até logo. E para vocês que ficaram até aqui, eu quero agradecer pela parceria de sempre, convidar vocês a interagirem de alguma forma com esse conteúdo. Mandem perguntas para a professora, tenho certeza que ela vai responder. Surgiram temas, surgiram pautas que a gente está sempre de olho nas respostas, nos feedbacks que vocês mandam para a gente. Eu quero agradecer de verdade pela parceria, espero ver todos vocês na próxima. Tchau, tchau.